O governo vai oficializar nesta segunda-feira o contingenciamento de 15 bilhões de reais no orçamento. A Marília Ribeiro está com os detalhes e vai trazer para a gente agora. E quais áreas podem ser afetadas nessa história? Marília, bem-vinda. Oi, Evandro, obrigada. Boa tarde a você e todos que estão nos acompanhando aqui no 3 em 1. Acontece que as áreas, os ministérios que serão afetados por esse corte de 15 bilhões de reais, nós iremos conhecer apenas na próxima terça-feira, dia 30 de julho, de acordo com o que foi dito aqui pela equipe econômica do governo. Acontece que foi confirmado esse corte de 15 bilhões de reais no orçamento. Esse dado já tinha sido passado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na semana passada lá no Palácio do Planalto, e ficou da seguinte forma: desses 15 bilhões de reais, 11,2 bi é em bloqueio e 3,8 bilhões de contingenciamento. E esse bloqueio, ele acontece quando as despesas obrigatórias ultrapassam o teto previsto pelo arcabouço fiscal. Já o contingenciamento é quando tem a falta de receita que compromete o cumprimento da meta. E agora está acontecendo esse detalhamento desse corte de 15 bilhões de reais. E quem está dando esses detalhes é o secretário de Orçamento Federal, o substituto Clayton Montes, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, e nós temos também o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas. A equipe econômica avaliou a medida como necessária para cumprir a meta de zerar o déficit fiscal deste ano. Acontece que mesmo com esse congelamento de 15 bilhões de reais, Evandro, o governo prevê um déficit de 28,8 bilhões de reais no limite da meta fiscal de 2024. E em recente entrevista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo fará bloqueios no orçamento sempre que for necessário. E para finalizarmos, é importante a gente lembrar aqui que a suspensão desses valores ele vai estar constando no relatório de avaliação de receitas e despesas que será enviado ao Congresso Nacional. E desta forma, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai depender dos parlamentares para que eles possam fazer a liberação dessas metas que está sendo apresentada nesta segunda-feira. Então, os ministérios, os órgãos que serão afetados por esse corte de 15 bilhões de reais que foi confirmado nesta segunda, nós vamos conhecer apenas na próxima terça-feira, Evandro. Obrigado pelas informações, Marília. Conversamos mais. Agora, 4h29, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês nas outras plataformas. Seguimos e vamos analisar o contingenciamento que, de fato, vem à tona. Era imprescindível, Alan Gani? Imprescindível e muito pouco. Tudo bem que deu uma acalmada no mercado por hora, 15 bilhões. É uma quantia razoável, mas há cálculos aí de que o contingenciamento deveria ser maior. Talvez na ordem de 30 bilhões de reais ou até 40 bilhões de reais. Tem um outro ponto, o governo não ataca de frente as questões estruturais do gasto público. Lembrando que o contingenciamento, Evandro, simplesmente é uma paralisação temporária, né? Conteve ali os gastos, mas não significa que resolveu o problema. E resolver o problema tem que adotar algumas medidas impopulares. Então, talvez acabar com os mínimos constitucionais em saúde e educação, que engessam o orçamento, criam uma despesa crescente, explosiva, estruturalmente falando, desindexação dos benefícios previdenciários e dos benefícios sociais ao salário mínimo, que também torna essa despesa crescente. Então, assim, são medidas impopulares, mas tem que tomar. Caso contrário, o dinheiro vai acabar. Esse que é o ponto. Você concorda, Piperno? Que tem que cortar alguma coisa, é óbvio que sim. A questão é como é que vai ser feita essa escolha de Sofia. Hoje, por exemplo, li uma entrevista de um dos líderes da indústria, ao jornal Estado de São Paulo, e ele reclama, por exemplo, ele fala em que esse pacote de apoio, de incentivo à indústria que o governo lançou não faz muito tempo, é tímido. E por que na avaliação dele é tímido? Porque esse pacote, anunciado com toda a pompa aí de 300 bilhões de reais, na verdade, é um apoio que vai ser diluído ao longo de 4 anos, portanto, 75 por ano. Aí ele faz uma comparação com o Plano Safra. Aí você fica pensando, bom, realmente o governo está dando uma ajuda, né? Dando incentivos fiscais para um setor, mas, na verdade, para outros setores, realmente, os governos dão muito mais. E aí, outro dia, né, não faz muito tempo, né, a gente anunciou aqui,
né, enfim, o governo federal também anunciando lá com todo o estilo, com toda a pompa, lá uns 480 bilhões de reais do Plano Safra. Volume que, aliás, foi criticado por lideranças rurais e tal, que ainda acharam pouco. Mas aí você vê como é que tem essa dinheirama toda e nós vamos, antes de mexer nisso, vamos pensar em cortes em outras áreas. Tem que cortar primeiro de quem pode mais. Quem é que pode ceder mais nesse momento? É o Bolsa Elite. Você entende que o caminho está incorreto, Gustavo Segrest, sobre os cortes que devem vir primeiro e aquele que não seriam prioridade, a exemplo do que conta o nosso amigo Piperno aqui? Para evitar que qualquer um possa reclamar, eu cortaria todos e começo tudo de novo. Quando a gente avalia a metodologia anterior, que era o teto de gastos tinha um erro na minha forma de ver, que era que ele limitava o teto, mas não limitava o piso. Uhum. Esse piso poderia ir aumentando, em algum momento poderia ficar muito perto, que são esses vínculos que o Alan mencionou agora há pouco com muito critério. Quando você engessa o orçamento, né? Engessou. Então, o que o governo fez? Foi criativo. Tirou o teto, colocou o arcabouço, já colocou de plano. De qualquer forma, já conseguiria aumentar esse teórico teto em 0,6, poderia chegar a 2,5, mas lógico, esse piso continuou subindo. Então, quando o piso continuou subindo, mesmo com o arcabouço que era mais flexível e que não tinha responsabilidade fiscal por parte do presidente, então ele colocou uma metodologia que, mesmo sendo criativa, ele contava com uma arrecadação. Então, não limitava a questão da despesa, sino dizendo, se porventura, e eu conto com isso, porque vou arrecadar muito mais, porque vou taxar tudo que eu puder, consigo aumentar a arrecadação, o teto automaticamente subiu. O governo não se deparou com isso e ele pensou que poderia gastar e gastar e gastar e gastar. E aí a realidade bateu na porta. Então agora esse congelamento não é suficiente. Continuo pensando que para realmente chegar no equilíbrio ele vai ter que cortar ou contingenciar até 60 bilhões, é muito mais do que 15. Mas aí tem outra situação que é, será que pela soltança de dinheiro, de crédito, de essas questões que o governo está pensando, pode aumentar a arrecadação? Pode, mas está contando com o ovo ainda dentro da galinha. Isso não é legal do ponto de vista de um dos princípios, né, da prudência, o princípio de contabilidade. E aí vem outra questão. Por que agora, por exemplo, o INSS, que deverá ser uma pauta, está verificando benefícios? Por que não foi no começo? Por que não começaram a cortar esses gastos lá para ter um colchão maior e poder gastar, eventualmente, ou investir, que é o que deveria, em questões que permitam que o país cresça mais? E aí, a única palavra que eu encontro é incompetência. Bom, agora eu queria trazer também uma pitada aqui de falas do presidente da República a agências internacionais, porque essas falas, elas vão num caminho diferente do que vocês vêm apontando aqui no nosso 3 em 1 recentemente. O presidente, ele diz que se tiver que fazer bloqueio, o governo vai fazer sim, que eles têm a responsabilidade fiscal nas entranhas e que se gastar mais do que arrecada, o país vai quebrar. Então, o presidente trouxe para si esse discurso. Faz sentido para você, Gani, ou é tarde demais para ele falar isso? Acho que é tarde demais, até porque qual presidente que a gente está falando? Então, para a agência internacional ele fala uma coisa, aí internamente para o país ele fala outra. Só que, evidentemente, que esse pessoal de agência internacional não é bobo, né? Acompanha jornais locais, acompanha as falas do presidente, então gera uma incerteza. Porque qual é a fala do presidente que é verdadeira? Qual é de fato, o compromisso fiscal dele? É com cumprimento das metas fiscais, de acordo com o que ele tem falado para as agências internacionais? Ou é aquele presidente que fala que vai cumprir a meta fiscal se não tiver outras prioridades? A gente não sabe. Então, essa incerteza vai para preço. Não à toa o dólar voltou a subir semana passada. Ô, Fábio Piperno, você acha que não parece o mesmo presidente de meses atrás? Esse que fala agora que tem, sim, a responsabilidade fiscal nas entranhas, que se precisar fazer corte, vai fazer corte. Você acha que há 2 Lulas com discursos diferentes ou para você sempre foi assim, faz todo sentido? Não há 2 Lulas. É óbvio que ele sabe que tem que fazer corte. O que ele não está dizendo nessas entrelinhas aí é o seguinte, onde é que ele vai cortar? Então, a grande questão e ponto de honra aí para o presidente Lula, por exemplo, é não vincular o salário mínimo aos benefícios previdenciários. Isso ele já falou que não admite fazer. E mesmo nessa entrevista ele não falou que vai mexer nisso.
Então, é agora aguardar quais serão os setores atingidos. Ô Piperno, sem mexer nisso, ou sem mexer nos mínimos constitucionais, saúde e educação, não tem como fazer ajuste fiscal. Esse que é o ponto. Não tem um ajuste fiscal que não passe pela Previdência, por saúde, educação e benefícios sociais. Não tem como. Não, é óbvio que esses são os setores que, sem dúvida nenhuma, impactam muito. Aí é uma questão também de escolhas, né? Vai mexer, por exemplo, na vinculação dos benefícios previdenciários ao salário mínimo, ou ele vai cortar outras áreas que historicamente têm sido mais aquinhoadas? E veja, deixando um pouco a Previdência de lado, Alan, essa questão, essa comparação que o líder da indústria fez hoje, ela é muito relevante. Falou, bom, escuta, vem cá. Por que nós, agora, em um plano todo especial, que eu acho tímido e tal, de apoio à indústria, né, nós vamos receber 75 bilhões de reais por ano, se o Plano Safra, só nesse ano, tem 485? Por que essa desproporção? Segré? Mas isso, Piperno, voltaria a essa questão de que o problema está no agro. E hoje é o que está aportando mais para o PIB. Então, é uma situação de custo-benefício, provavelmente. Aportaria tanto se não tivesse toda essa grana? Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Mas o problema não é o que o presidente fala, Evandro, se alguém acredita no que ele fala. Porque pode falar o que quiser, mas dá a sensação que quando pergunta, presidente, vai cortar? Certeza vai cortar? Tipo, não entendi. Foi um tossiu ou... Foi bom essa tosse, acreditei que era verdadeira. Não era. Então, tá vendo? Não era. Bom, não é. Então, o mercado não acredita, tanto que o dólar hoje voltou a subir e a situação é realmente por convicção ou é o que ele está falando porque o mercado espera que está falando? E a sensação que a grande maioria tem é essa. É que o mercado esperava isso. Então o presidente está agradando, talvez por uma indicação do próprio ministro Haddad, mas vamos de novo. O governo está trabalhando para chegar no limite desse arcabouço que daria a possibilidade de um déficit de 28,8 bilhões ao ano. Se alguma coisa dá errada, se a arrecadação complica, ele vai ter que cortar mais. E a situação da onde? Essa menção de, por exemplo, a limitação e armação da despesa, por exemplo, da educação. Estava lendo também que, por exemplo, tem escolas que pintam as escolas mais vezes do que precisa, porque tem a necessidade de gastar. Sim, e isso é um erro. É um erro. Por que não destinar esse valor a um investimento diferenciado que permita que as pessoas aprovem uma metodologia de ensino diferente, em lugar de pintar, porque tem que gastar, porque tem um orçamento vinculado. Mas aí é duplamente um erro. Primeiro, porque não tem que fazer isso, é algo absurdo. Não, mas não tem que fazer na escola. A escola falou, eu preciso gastar, vou pintar, vou fazer quadra, cantina. Sabe por quê? Já trouxe aqui várias vezes um número, 3.600 e poucas escolas em todo o país que estão com as obras paralisadas. Mas então, fala com o governo. Pega o dinheiro e termina isso. Mas essas obras, mas aí que está, essas obras, elas passam a ser construídas pelos estados, não são escolas, não são mais escolas federais. Poderia mandar tranquilamente. O problema, lá na regra do teto de gasto, acabaram com os mínimos constitucionais em saúde e educação. Então, tornou o orçamento mais flexível. Por quê? Porque daí você priorizava, dado que o dinheiro é limitado, o orçamento é limitado, você priorizava onde tem necessidade, como é numa empresa, como é na casa da gente, né? A gente gasta conforme as necessidades. A partir do momento que você volta a carimbar, você fala, olha, 15% da receita em educação, né? Tá atrelado, o gasto de educação está atrelado à receita de educação. Agora, 18% em saúde, você carimbou o dinheiro, né? Porque daí você é obrigado a gastar, mas eu não preciso gastar nessa escola, mas você tem que gastar. Então você engessou, né?